Bom, gente, para abrir os trabalhos aqui nesta terça-feira, eu vou saudar, do outro lado da tela, o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Breno, eu quero agradecer demais a tua presença aqui, sempre nos prestigiando no Faixa Livre. Obrigado por fazer esse papo aqui com a gente para a gente falar um pouquinho sobre a situação no Brasil e no mundo, né? Temos temas aí importantes para tratar contigo nesse nosso primeiro papo em 2025, em especial o quadro da política nacional, Breno. A gente tem aí o governo do presidente Lula iniciando essa segunda metade do terceiro mandato, envolvido em uma série de pequenas e grandes crises aí nesse primeiro mês que nós tivemos aí no mês de janeiro. Tivemos a situação lá do Pix, uma polêmica também com o MST, enfim, tivemos algumas questões que produziram repercussões, inclusive na própria popularidade dessa gestão. A gente vê o presidente Lula perdendo apoio popular, enfim, a desaprovação do governo numericamente já ultrapassou o índice de aprovação, de acordo com a pesquisa Genial Quest, publicada e divulgada agora em janeiro, enfim, um quadro, um cenário onde os números da economia são positivos, mas reafirma-se essa lógica do fiscalismo, do corte de gasto, da austeridade fiscal, enfim. Breno, eu queria ouvir uma avaliação tua para esse início de ano do governo do presidente Lula. Como é que você vê a gestão até aqui nesse quadro de perda de popularidade do presidente da República? Olha, Anderson, eu acho que o governo ele está numa zona de perigo. Não acho que haja uma crise, não é uma situação dramática, mas há uma zona de perigo. Essa zona de perigo ocorre quando um governo, apesar de resultados positivos na economia, tem queda de popularidade e queda das intenções de voto. É verdade que pesquisas eleitorais com tanta antecedência têm pouco valor analítico, mas é um retrato do momento. Neste momento, houve queda de popularidade do governo Lula, e embora o Lula vença seus adversários, qualquer que seja seu adversário, ele os vença de acordo com a pesquisa Quest, a diferença dele em relação aos competidores, aos possíveis competidores, essa diferença se estreitou de maneira importante. Essa zona de perigo tem que ser analisada. O governo tem uma análise. A análise do governo é que o problema é de comunicação. A ideia seria de que o governo está atuando muito bem em todas as áreas, ou em quase todas as áreas, mas ele não sabe comunicar esses feitos. E um problema correlato da comunicação é de que, até o presente momento, o governo não conseguiu deter ou combater ou competir com a máquina de fake news da extrema-direita. E, portanto, tem que resolver a área da comunicação. Essa é a tese que vigora no governo. Há uma outra tese que exige uma análise mais aprofundada. Essa outra tese é de que há problemas materiais e subjetivos que vão além da comunicação. Problemas materiais e subjetivos que não podem ser compreendidos olhando apenas a planilha da economia, desses grandes números da macroeconomia, que, como você disse, são números muito positivos. O PIB de 2024 é possível que tenha crescido 3,7%. É a menor taxa de desemprego em 11 anos. A renda está subindo acima da inflação na ordem de 3,5% ao ano. E assim por diante. Então, por que será que, apesar desses números macroeconômicos positivos, nós temos mal-estar na sociedade? Então, essa segunda tese, que não atribui responsabilidade principal às dificuldades do governo na área da comunicação, considera que há elementos estruturais na economia que não estão sendo enfrentados pelo governo e que geram esse ambiente. Um desses elementos é a inflação de alimentos e moradia. A inflação de alimentos e moradia ela tem um
impacto direto na vida das pessoas e passa a funcionar como uma síntese da situação na qual estaria vivendo o governo. O governo estaria frustrando a profundidade e a velocidade das mudanças. Ou seja, as pessoas, quando votaram no Lula em 2022, elas não queriam apenas um governo melhor que o de Bolsonaro ou um governo que reconstruísse o cenário anterior a Temer e Bolsonaro. As pessoas teriam uma expectativa de mudanças profundas e velozes na sua vida. E essas mudanças profundas e velozes não estariam acontecendo. No curso desse processo, não apenas essas mudanças não estariam acontecendo, como não há perspectiva de que venham a acontecer, porque a agenda principal do governo não seria a do desenvolvimento da justiça social, mas a agenda do ajuste fiscal. Então, são duas teses diferentes. Elas não são antagônicas, porque imagino que o governo, ao considerar que o problema principal é a comunicação, não descarte a análise dos problemas outros da economia e da vida das pessoas. Tampouco aqueles que consideram que o problema principal não é a comunicação, mas sim a frustração programática, ou seja, a política econômica do governo, tampouco acham que não há problemas na comunicação. É evidente que esses problemas existem, mas não seriam os principais. Então, esse é um embate analítico, ou seja, qual é o problema real do governo? Né? Eu tendo a me alinhar com a segunda tese. Eu acho que o governo, e acho que os problemas de comunicação estão sendo provocados por essa segunda tese em boa medida. Então, vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho isso para entendermos melhor o cenário. Há 8, 9 meses, o governo concentra seu discurso no tema do ajuste fiscal. Uhum. O ajuste fiscal é um tema de baixíssimo interesse para a população. Ao contrário, a população já aprendeu, ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, que toda vez que o discurso é ajuste fiscal, o que vem por aí é corte dos serviços públicos, corte de benefícios, corte de salários e assim por diante. Privatizações. A população já aprendeu que ajuste fiscal é um mau negócio para o povo. Não é algo que vá melhorar a vida do povo. O ajuste fiscal sempre provoca uma queda nas condições de vida e renda das grandes massas trabalhadoras. Essa é uma percepção que o povo construiu ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. É a experiência prática do povo. E há 8, 9 meses, essa é a agenda do governo. Não é a agenda do desenvolvimento, não é a agenda do combate à desigualdade, não é a agenda da melhoria das condições de vida e trabalho, não é o fim da escala 6x1, não é a solução dos problemas do povo, é a agenda do ajuste fiscal. E isso, evidentemente, provoca uma depreciação do apoio na sociedade. Isso não encanta, não mobiliza a sociedade a favor do governo. Há um problema de comunicação? Também há. Mas há um problema de comunicação porque a centralidade do governo nos últimos 8 meses foi o ajuste fiscal. Uhum. A comunicação não consegue inventar um multiverso. Ela pode até fazê-lo por um curto espaço de tempo, mas a comunicação está subordinada à política. E a política do governo nos últimos 8 meses é o ajuste fiscal. Se o governo não sair dessa agenda, se o governo não conseguir fazer um giro que coloque no centro da vida do país a solução para os problemas do povo, a deterioração desse cenário pode continuar. É verdade que esse cenário também foi contagiado por uma barberagem do governo em escala inacreditável, que diz respeito à implementação da instrução normativa da Receita Federal, que ampliava a fiscalização das operações financeiras, especialmente a fiscalização do PIX. Tá?
Isso foi um episódio desastroso. Agora, isso é produto, embora seja um problema comunicacional, novamente, é produto de uma concepção política desastrosa. E é aquela concepção, como o centro da política está no ajuste fiscal, o governo inteiro passa a atuar, e a Receita Federal mais ainda, com esta lógica. Portanto, se resolve adotar uma medida técnica, que ela em si é correta, o governo deve sempre ampliar a fiscalização para evitar sonegação. Nós não podemos pedir a um governo, não seria razoável do ponto de vista do interesse público, especialmente do interesse dos trabalhadores, pedir a um governo que não fiscalize a sonegação ou que não combata o crime organizado. Mas a mentalidade está tão dominada pelo fiscalismo que ninguém parou para pensar, ao escrever a instrução normativa, o que o povo vai achar disso? Como é que as pessoas vão reagir? Nós agora estamos indo para um conjunto de instituições financeiras que não estavam sendo fiscalizadas, e isto vai... As propostas de teto de isenção de fiscalização, elas estão baixas. Como é que o povo vai reagir? Ninguém parou para perguntar isso. Ninguém fez uma análise política e comunicacional do que representava aquela medida. Claro, esse episódio provocou um estrago danado, as pesquisas mostram isso. Os efeitos desse episódio vão cair, porque é um episódio muito situado, muito específico. É possível até que nas próximas pesquisas você já tenha alguma melhoria do desempenho do governo, porque vai sumindo da memória o PIX, mas efetivamente, como é que o governo vai recuperar popularidade e lá na frente intenção de voto com a agenda do ajuste fiscal? A conta não fecha. É isso, a conta não fecha, né, Breno? O detalhe é esse, porque a lógica permanece a mesma desde o início dessa gestão. Então, aproveitando que você citou esse tema da comunicação, Breno, a gente teve esse final de semana, no último sábado, a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, na abertura, né, dos trabalhos do Legislativo desse ano de 2025. Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara. Hugo Mota, deputado do Republicanos da Paraíba, recebeu 444 votos, e o Davi Alcolumbre, senador pela União Brasil do Amapá, também vai passar a liderar lá o Senado, recebeu 73 votos. Uma eleição que já estava aí, já eram favas contadas, a partir dos acordos foram construídos ao longo do último ano, inclusive com apoio da base do governo. O presidente Lula encontrou os dois novos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, das duas casas legislativas, no dia de ontem. O Lula ele disse que tem uma boa relação com ambos. Enfim, eu separei um trecho aqui da fala do Lula, Breno, para a gente analisar aqui. Vou colocar na tela para os nossos espectadores. Vejam só o que o presidente Lula falou desse encontro. Eu peço desculpas, o áudio está um pouquinho baixo, mas a gente vai colocar aqui na tela. Vamos ver. Junto com o Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado com 73 votos. Estou aqui com o companheiro Hugo Mota, eleito presidente da Câmara com 444 votos. Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero na frente de vocês dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesses vitais para o povo brasileiro. Bom, esse foi um trecho da fala do Lula ontem, nesse encontro que ele teve com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. O Hugo Mota, o presidente da Câmara, o novo presidente, ele acabou defendendo, no discurso dele de posse, a responsabilidade fiscal e o parlamentarismo. Ambos mantiveram na agenda o debate lá sobre a anistia aos golpistas do 8 de janeiro com o Congresso. Esse é um tema que deve ser, de alguma forma, discutido lá, ainda que perceba-se a possibilidade remota dessa anistia ser aprovada. Mas eu queria uma análise tua, Breno, a respeito da sinalização que o presidente Lula dá nessa fala, para além, obviamente, da posição mais institucional que ele assume. Como é que você vê essa
esse primeiro encontro dele com o Alcolumbre e o Hugo Mota, e Lula diz que são amigos, enfim. Como é que você vê essa relação entre o governo e os presidentes da Câmara e do Senado, Breno? Olha, Anderson, para a gente tratar desse tema, nós temos que dar um passo atrás. Nós temos que constatar que o governo Lula tem um baita problema. O governo Lula não tem maioria no parlamento. Esse problema não pode ser esquecido. As forças de esquerda, elas têm 140 dos 513 deputados. E elas têm, quando muito, 15 dos 81 senadores, sendo generoso nos cálculos. Portanto, o governo Lula sequer tem a chamada cláusula de segurança, ou seja, ele sequer tem aquele 1/3 dos votos necessários na Câmara dos Deputados para impedir o impeachment. Essa é uma situação real. Diante dessa situação real, duas estratégias seriam possíveis. Claro, com graduações entre as duas estratégias. Uma estratégia é buscar pressionar o parlamento de fora para dentro. É estabelecer uma mobilização na sociedade que permanentemente busque arrancar do parlamento medidas progressistas que eventualmente viessem a ser propostas pelo governo. Essa é uma estratégia. Se nós quisermos um exemplo, o governo Petro na Colômbia, Gustavo Petro, tenta se conduzir por este meio, mobilizar a sociedade para pressionar o parlamento. Se nós quisermos um outro exemplo, mas não numa situação de governo, é o que aconteceu na Constituinte aqui no Brasil entre 87 e 88. A Constituição brasileira tem uma série de conquistas, especialmente nos direitos sociais, porque houve uma enorme mobilização de fora para dentro, criando um clima no qual até deputados liberais e conservadores votaram a favor do SUS e de outras conquistas. Então, essa é uma estratégia, a da mobilização, a da pressão social, claro, envolvendo negociações, mas o motor de arranque ser a pressão social, a politização da sociedade, a mobilização. Essa é uma estratégia. A outra estratégia é você considerar aquela correlação de forças no parlamento o teu limite máximo. Portanto, você só pode propor ao parlamento aquilo que for de interesse comum, ou que pudesse ser de interesse comum entre o governo e a maioria conservadora. Nesta lógica, você precisa manter as relações com os parlamentares, com a maioria parlamentar conservadora, uma relação que é quase de subordinação. Você se subordina àquela maioria conservadora. Você garante àquela maioria conservadora que você não irá além de um certo limite. Você até se antecipa em relação à maioria conservadora, propondo temas do agrado dessa maioria conservadora, para poder, em seguida, ter aprovação de alguns temas de interesse popular. Você opera levando em conta que aquela maioria conservadora está dada e ela não é possível de ser mudada, a não ser por dentro da própria instituição ou num novo processo eleitoral. Você não acredita na mobilização popular, na pressão de fora para dentro. Essas são as duas estratégias. O presidente Lula, ele nitidamente aposta na segunda estratégia. Ou seja, ele não faz qualquer aposta na pressão social, não faz qualquer aposta na mobilização sobre o parlamento. Ele considera mais seguro, mais eficaz, mais estável esta relação de praticamente de subordinação à maioria parlamentar. Tá? Então, a gente deve analisar este vídeo, esse gesto institucional, esse gesto até cordial do presidente Lula em relação aos novos presidentes do Senado e da Câmara, desse ponto de vista. Ele não quer tensão com a maioria parlamentar. Ele quer conduzir a relação com a maioria parlamentar dentro da máxima normalidade possível. Sim. Então, isso acaba, evidentemente, sendo um grande freio para o governo. Um grande freio para o governo.
Vou pegar um exemplo concreto, Anderson, que tem a ver com a primeira questão que você me fez, mas, evidentemente, também se relaciona com esse tema de como o governo enfrenta o fato de não ter maioria parlamentar. Há um grande problema para o povo hoje. Esse problema chama-se inflação de alimentos. Esse problema, um dos motivos, na minha opinião, e também é o que está nas pesquisas, mas analisando as pesquisas, um dos problemas que, na minha opinião, provoca a queda da popularidade do governo é a inflação de alimentos. E o fato de que o governo não está agindo para resolver o problema, ao menos aos olhos do público, não há uma ação contundente para enfrentar a inflação de alimentos. Ao contrário, o discurso do governo é: não tem bala de prata para resolver esse problema, não é possível tomar medidas abruptas, isso tem que ser resolvido conversando com os produtores, leia-se, com a burguesia agrária. Né? E essa inação do governo sobre a inflação de alimentos, quando um dos lemas do governo na campanha, um dos lemas do presidente Lula foi picanha e cerveja, que é um lema fortíssimo, né, de enorme poder comunicacional. Essa aparente inação do governo sobre a inflação de alimentos repercute muito mal nas classes trabalhadoras. Novamente, registremos que as pesquisas mostram que, desta vez, o presidente Lula está perdendo apoio entre os mais pobres. É na sua base social que ele está perdendo apoio. Ele está perdendo apoio no Nordeste. E esse tema da inflação dos alimentos é crucial. Só que o governo, se ele quiser tomar medidas que a curto e médio prazo, enfrentem o problema, ele vai ter que se confrontar contra a burguesia agrária. Por exemplo, o governo teria que zerar o imposto de importação sobre uma lista de produtos alimentícios para poder trazer para dentro do Brasil, aproveitando agora que o câmbio deu uma melhorada, ou seja, que o real se valorizou, zerar tarifas de importação para trazer para o Brasil alimentos mais baratos do que os que estão sendo colocados à disposição do público. Isso. Só que essa medida é uma medida que tem consequências. Afeta o setor agrário. A outra medida é cravar um imposto de exportação sobre as commodities, de tal maneira que deixe de ser tão lucrativo plantar soja e force o capital agrário a plantar tomate, a plantar feijão, a plantar arroz, produtos que não são commodities, que estão vinculados ao mercado interno. Essas duas medidas provocariam um alvoroço, um conflito com a burguesia agrária e com sua base parlamentar. Como o governo sabe disso, essas medidas são descartadas. Então, é um exemplo concreto como essa estratégia para lidar com o Congresso, essa estratégia do mínimo denominador comum, para usar uma fórmula matemática, né? Essa estratégia de se acomodar à maioria conservadora, ela impede o governo de agir para resolver os problemas, incluindo soluções, Anderson, que o presidente no ano passado já usou. Nós já tivemos picos inflacionários nesses 25 anos, praticamente, dos quais quase 19 o PT governa o país. Nós já tivemos vários momentos que o governo zerou tarifa de importação para poder resolver o problema inflacionário e estabeleceu o imposto de exportação para reoperar, para recondicionar o mercado. Isso não é uma novidade, não é um sacrilégio. Mas o problema é que isso gera um confronto e o governo não quer confronto. Infelizmente, parece que o Lula abandonou completamente a lógica da confrontação política, do debate público. Eu tenho, sinceramente, muita preocupação, Breno, em relação a essa dita ala esquerda do governo. Eu quero colocar uma foto aqui para os nossos espectadores que representa bem o que deve ser a relação do governo Lula com esses novos presidentes do Congresso Nacional. Está aí na tela. Ontem, logo depois desse encontro do Lula com o Alcolumbre e Hugo Mota, foi feita essa imagem, essa foto
que traz aí o ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, o deputado José Guimarães, o líder do governo lá no Congresso Nacional, também os ministros, presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e o Alcolumbre, o Randolfo Rodrigues, uma importante liderança também do governo no Senado Federal, e o senador Jacques Wagner, todos eles lideranças importantes para além do governo do Partido dos Trabalhadores, do PT. A gente só vê figuras aí do PT nessa imagem para além dos presidentes da Câmara e do Senado. Talvez quem esteja faltando aí nessa foto sejam o Lindbergh Farias, o deputado federal, e o senador Rogério Carvalho, que são os líderes do PT na Câmara e no Senado. Breno, essa imagem aí com figuras de destaque na articulação política do governo sugere mais rendição do Partido dos Trabalhadores aos interesses majoritários que compõem esse parlamento, que lamentavelmente não são os interesses da maioria do povo. Era realmente necessário posar para esse tipo de foto, Breno? Olha, Anderson, eu não sei se eu aplicaria a expressão rendição, porque a rendição ela tem um elemento de adesão, ou seja, quando você passa a concordar com o ponto de vista da classe oposta. Eu não acho que é isso que aconteça. Eu acho que nós temos uma estratégia hegemônica por parte do governo e pelo menos das bancadas parlamentares do PT, porque o PT, como partido, muitas vezes expressa algum nível de dissidência em relação a isso. Nós temos uma estratégia que é essa que eu busquei descrever aqui. A estratégia do governo é essa estratégia do mínimo denominador comum. E a análise que qualquer confronto levará à derrota. O governo não tem forças, a esquerda não tem força para sustentar o confronto. Essa é a análise que me parece perspassar a posição do governo e das suas lideranças parlamentares. Né? Então, essa estratégia do não confronto, ela leva a essa foto. Claro, essa é uma foto institucional, não vamos também fazer uma tempestade em copo d'água, mas ela tem ali sua semiótica, vamos dizer. Ela retrata uma lógica de que o governo opera para não ter crise com o parlamento, nem que isso obrigue o governo a deixar de enfrentar com consequência problemas graves como os problemas vinculados à inflação de alimentos, para citar um exemplo. Né? Claro, o presidente Lula parece fazer uma aposta de que essa harmonia com a maioria conservadora permitirá uma negociação mais favorável. O que é uma negociação mais favorável? É assim, olha, pessoal, eu estou atendendo a vocês nas emendas, eu estou atendendo a vocês, eu não estou mexendo nesse assunto, naquele outro assunto, eu estou dando a vocês aqui um espaço muito importante. Pô, agora eu quero também que vocês olhem para o meu lado. Eu estou precisando que vocês aprovem isso daqui, para compensar o que vocês estão ganhando, o que vocês estão conseguindo. Então, essa é a lógica do mínimo denominador comum, ou seja, você estabelece determinadas compensações pelo governo não confrontar a maioria parlamentar. E pode, eventualmente, ser aprovado políticas públicas, medidas, leis de interesse das classes trabalhadoras nessa lógica. Né? Elas podem acontecer. Não é uma situação na qual o governo esteja abdicando do seu programa. O governo está apostando que esse programa só poderá ser cumprido com essa estratégia de conciliação com a maioria conservadora no parlamento. E não com pressão, não pode ter crise. A crise atrapalha. O parlamento é mais forte que o governo, a crise atrapalha. Essa é a lógica. É que houve, Anderson, se você me permite, houve mudança de sistema político no país sem ninguém ter votado. Quando, em 2015, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, conseguiu aprovar as tais emendas impositivas, foi adotado o semipresidencialismo sem que o parlamento tenha escolhido a mudança do sistema, sem que tivesse havido plebiscito. Hoje está em curso um novo sistema político, que é o semipresidencialismo.
contra o qual o governo não se volta, não educa, não informa a população, não se manifesta. Uhum. Breno, eu queria aproveitar que você citou isso, porque essa foi uma fala que me chamou muito a atenção no discurso do novo presidente da Câmara, Hugo Motta, no último sábado. Ele falou abertamente sobre parlamentarismo no país, evocou a importância do Congresso Nacional, que foi colocada a partir da Constituição de 1988, citou Ulisses Guimarães, enfim. Como é que você vê essa fala do Hugo Motta, está defendendo cada vez mais poder para o Congresso Nacional, um sistema parlamentarista ou semi-parlamentarista no país, e a posição do governo diante disso, como é que o governo deve se portar diante de uma situação como essa, onde o Congresso quer mais poder, né? Anderson, eu não tenho nenhuma dúvida que o projeto institucional da burguesia brasileira é a mudança do regime político, do presidencialismo para o parlamentarismo ou para o semipresidencialismo, que é uma formulação híbrida entre os dois tipos de regime. Eles já se deram conta que o sistema político brasileiro ele tem uma janela, um problema, uma fresta para a esquerda, que é a eleição presidencial. Na eleição presidencial, a tendência é a esquerda ganhar e a direita perder. Porque na eleição presidencial você tem um choque de projetos nacionais, a luta de classes, ela ganha uma envergadura muito visível para a população. E isso permite, num ambiente politizado, como é o da eleição presidencial, permite a esquerda ganhar a eleição. Vamos levar em consideração a redemocratização. Nós tivemos 89, 94, 98, 2002, 2006... 2010, 2014, 2018, 2022. Nós tivemos 9 eleições presidenciais. Das 9 eleições presidenciais, o PT ganhou 5. Sendo um partido que jamais chegou a 100 deputados na Câmara dos Deputados, jamais chegou a 20 senadores, jamais governou estados decisivos como São Paulo ou Rio. Ainda assim, em 9 das eleições presidenciais depois da redemocratização, o PT foi vitorioso em 5. É evidente que isso é um problema, é uma disfuncionalidade do sistema. A burguesia ela é hegemônica, mas tem um problema ali, que é a possibilidade da esquerda eleger presidente da República. Como é que você resolve esse problema? Para que não se repita essa situação, em que uma liderança de esquerda pode ser popular o suficiente para ser eleita presidente. Você tem que mudar o sistema, você tem que fechar essa janela. Como é que você fecha essa janela? O parlamentarismo é uma alternativa. Uhum. O presidente da República ele perde os poderes de governo. O semipresidencialismo é uma alternativa mais amena, mas com o mesmo resultado. Só para nossa audiência acompanhar, os sistemas puros e parlamentaristas são aqueles como o da Inglaterra. Vamos citar aqui um exemplo. O chefe de Estado na Inglaterra é o rei. Eu nem sei o número desse rei. Charles III? Oi, desculpa, não ouvi? O atual rei da Inglaterra é Charles III, né? Rapaz, eu vou conferir aqui, já trago essa informação para você. Acho que é. Enfim, na Inglaterra o chefe de Estado é o rei, mas quem governa é o primeiro-ministro. Charles III, exato, Breno. O primeiro-ministro não é eleito numa votação popular. As pessoas votam para deputados nas suas circunscrições. Na Inglaterra o voto é distrital. E o líder do partido que tem maioria no parlamento, na Câmara dos Representantes ali, esse líder vira o primeiro-ministro. Uhum. E o parlamento é quem, portanto, elege o chefe de governo e pode destituí-lo. Se o partido majoritário perde maioria, cai o primeiro-ministro, antecipa-se a votação, antecipam-se as eleições para compor um novo governo, se aquele partido não for capaz de recompor maioria dentro do parlamento na vigência do mandato para o qual foi eleito. Isso é o parlamentarismo puro. Todo o poder está no parlamento.
O semipresidencialismo é um modelo como o português ou o francês, né? No qual o presidente é eleito pela via direta, o presidente da República comanda a política exterior e as Forças Armadas, mas um primeiro-ministro é eleito pelo parlamento para cuidar do governo, para cuidar de todas as ações do governo, exceção feita às Forças Armadas e à política externa. Na França, o semipresidencialismo está mais para o lado do presidencialismo do que do semi. Em Portugal, está mais para o lado do semi do que do presidencialismo. Quer dizer, Portugal é um modelo de semipresidencialismo mais próximo do parlamentarismo. A França é um modelo semipresidencialista mais próximo do presidencialismo, né? Então, isso seria o semipresidencialismo. Você retira poderes do presidente da República. A direita brasileira, os liberais, os conservadores, o exemplo que eles mais gostam é o português, não é o francês. Na França, para o gosto deles, o presidente tem poder demais na França. Eles gostam do modelo português. O Brasil já não copiou o modelo político português nos anos 30, quando o Getúlio copiou o modelo do Salazar e deu até o mesmo nome, né? Estado Novo. Bom, então, agora também lá de Portugal, esse modelo. O presidente da República seria eleito pelo voto direto. No entanto, o governo é composto pelo parlamento. O parlamento é que governa. O presidente tem sob sua alçada, em Portugal, somente a política de defesa. E o presidente tem o poder, em determinadas circunstâncias, de dissolver o parlamento e antecipar eleições. Mas o governo é composto pelo parlamento. Tem um primeiro-ministro, é o parlamento que aprova as leis, portanto, também aprova o orçamento, e o executa através de um gabinete eleito pelo parlamento. Então, esta é a lógica da burguesia brasileira. Esse é o grande projeto para bloquear a ascensão da esquerda para todo o sempre. Manter o atual sistema eleitoral, essa jabuticaba brasileira, né, que é o voto uninominal proporcional. Esse sistema só existe no Brasil. É um sistema que favorece a despolitização e que favorece a eleição de deputados conservadores, e fazer com que esse sistema tenha o poder de Estado, através do parlamentarismo ou do semipresidencialismo. E esse é um embate para o qual a direita está marchando e a esquerda, boca que usa, não está enfrentando. É o que a gente percebe aí a partir do que o presidente da Câmara tem dito, e não só o presidente da Câmara, esse processo já vem avançando, como você muito bem colocou, há bastante tempo, especialmente a partir da ascensão do Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. Breno, eu estou recebendo aqui muitas perguntas dos nossos espectadores. Enviem aí seus superchats com seus questionamentos para a gente trazer aqui para a nossa transmissão. E eu queria trazer aqui um questionamento do nosso camarada Daniel Kenzo. Ele faz a seguinte pergunta aqui para você a respeito do tema da economia, que é um tema importantíssimo para o país. O Daniel pergunta o seguinte: Breno, o que você acha da tese do governo de que é preciso desacelerar a economia para conter a inflação? O Brasil não pode crescer? Obrigado, Daniel, pela tua pergunta aqui. Breno, fica à vontade. É uma boa pergunta do Daniel Kenzo. Olha, o que acontece no Brasil? Por que no Brasil, efetivamente, no modelo econômico que nós temos no Brasil, toda vez que aquece a economia, vem a inflação? Mas por que acontece isso? Isso não é obrigatório de acontecer. Em muitos outros modelos, em outros países, a economia cresce e isso não provoca inflação. Vamos olhar para a China. A China tem taxas de crescimento históricas nos últimos 30 anos de 8%, 9%, 10%, 11%, e isso não provocou inflação. Lá no passado, o Japão teve taxas extraordinárias de crescimento, isso não provocou inflação. Então, por que acontece isso no Brasil? Basicamente, isso acontece porque toda a economia brasileira, toda a produção brasileira hoje está dominada por uma lógica rentista. Está dominada, ou seja, há um baixíssimo investimento produtivo no país. Você vê que o país devia ter uma taxa de investimento fixo da ordem de 25% do PIB e não chega a 18%. O que quer dizer? Significa que o capital privado ou público está investindo pouco.
Ao investir pouco, produz pouco. E ao produzir pouco, cria escassez de mercadoria. E aí, de fato, quando a renda das pessoas sobe, quando o emprego sobe, a lei da oferta e da procura provoca, eventualmente, uma inflação de demanda. Ou seja, o produto está escasso, ele encarece. O problema está em você resolver essa questão inflacionária pelo lado da oferta e não pelo lado da demanda. Se você permanentemente tentar resolver pelo lado da demanda, você condenará o país a ser o que é. Ou seja, um país com profundas desigualdades sociais e de renda, no qual o salário não pode crescer. O salário tem que estar limitado a essa situação. Ou seja, o problema está na outra ponta. Ou seja, como é que você provoca no país não um choque contra a demanda, elevando taxa de juros, por exemplo, mas um choque de oferta. Ou seja, como é que você tira o país da armadilha rentista? Como é que você puxa a taxa de investimento, a chamada formação bruta de capital, dos atuais 16%, 17% para 30%? Padrão chinês. Vamos ser mais modestos, para 25%, que é um padrão que o Brasil já teve. Como é que você faz isso? Aí você precisa de investimento público pesado, você precisa de projetos públicos que incorporem o capital privado, você precisa de uma série de estímulos ao investimento que necessariamente começam pelo investimento público. E esta não é a política que está dominando. Embora a gente deva ser bastante cuidadoso na crítica, porque é evidente que o governo conseguiu aumentar a taxa de investimento em comparação com o período Temer-Bolsonaro. Há um crescimento da taxa de investimento, especialmente investimento público. Né? Não tanto do ponto de vista do orçamento, quanto do ponto de vista do chamado parafiscal. Parafiscal são as empresas estatais que aumentam seus investimentos, e isso não tem a ver com o orçamento da União, por isso é parafiscal. A Petrobras aumentou seus investimentos no último período, especialmente. Né? Então, você tem um certo aumento, mas é um aumento tímido. Se a gente quer resolver o problema da inflação brasileira, essa lógica medonha, toda vez que a economia cresce, vem a inflação, se quiser resolver isso, você tem que enfrentar o rentismo. Ou seja, com a taxa de juros, eu vou aqui tentar explicar de uma maneira mais popular. Ô Anderson, se você tivesse um capital e a taxa de juros real que te oferecessem nos bancos pelo teu capital fosse de 10% ao ano, você ia arriscar esse capital abrindo uma fábrica cuja taxa de lucro, se tudo der certo, pode ser de 15%, mas você corre o risco de não dar certo, você corre o risco de perder dinheiro e tem que trabalhar que nem um leão para poder fazer render o teu capital. Onde você vai deixar o teu capital? No banco, rendendo 10% acima da inflação, não é mesmo? Então, é isso que acontece no país. Ou seja, você tem uma transformação da burguesia brasileira, isso é muito antigo, isso já vem há 30 anos, 40 anos. Há 40 anos. A burguesia brasileira foi se transformando numa burguesia rentista. Ou seja, o que provoca uma depressão da taxa de investimento e escassez de mercadoria quando a economia é reanimada. Isso é que tem que ser enfrentado. Ô Breno, eu queria aproveitar que você fez essa reflexão importante a respeito do tema da economia aqui para a gente, para te questionar, talvez seja um questionamento dos mais importantes nesse momento. Você acha que essa lógica do governo Lula de favorecer o rentismo, essa lógica fiscalista, defendendo o arcabouço fiscal, o controle fiscal aqui no nosso país, isso pode, de alguma forma, derrotar o presidente Lula em 2026 ou o candidato do governo e trazer de volta a extrema-direita ao poder? Você acredita que as escolhas feitas pelo PT, pelo governo na economia, isso pode produzir a derrota para esse governo nas eleições presidenciais do ano que vem? Olha, há um risco, se bem que nós devemos levar em conta que, pelas pesquisas, o cenário tem problemas para o governo Lula, mas tem problemas ainda mais graves para a direita, né? A gente está olhando apenas da perspectiva do governo. Vamos olhar da perspectiva da oposição de direita.
sem Bolsonaro, eles não têm um candidato que os unifique. É verdade que o Fernando Haddad, do lado do governo, é o candidato com o maior rechaço caso o presidente Lula não possa ou não queira ser candidato à reeleição. Mas, do outro lado, a situação é pior ainda. Eduardo Bolsonaro também é rejeitado e os outros candidatos da direita não unificam o campo conservador, não unificam sequer a extrema-direita. É razoável imaginar que, se Bolsonaro não for candidato e lançar, por exemplo, a Michele Bolsonaro como candidata, que o Pablo Marçal também saia candidato. E que uma candidatura como a Michele Bolsonaro não vai atrair setores da direita liberal, vai isolar o bolsonarismo. Então, a situação na direita não é simples. Por isso que em todas as pesquisas o presidente Lula, também por isso, em todas as pesquisas, o presidente Lula ganha dos seus candidatos em primeiro e segundo, dos candidatos oponentes em primeiro e segundo turno. Né? Então, é um cenário, eu não sou um fatalista, a situação é perigosa, mas não está escrito nas estrelas que haverá uma derrota em 2026. Tá? Não acredito nisso. E nós estamos lidando também, a gente sempre deve tomar cuidado, a gente deve ser muito preciso na crítica ao presidente Lula, eu tento sê-lo, quando acontecem situações nas quais eu acho que deva haver críticas, mas o presidente Lula, ele é um político de enorme experiência e talento, não é? Comparável a Lula, só Getúlio Vargas. A capacidade de conduzir a política em situações de crise e se sagrar vitorioso, mesmo quando as pessoas o consideram já derrotado. Não foi uma nem duas vezes que isso aconteceu. Então, a gente também não pode subestimar o chefe de governo. Né? O presidente Lula tem enorme habilidade, um instinto de sobrevivência incrível, e ele não está de mãos e pés atados, sem alternativas. Ele pode construir caminhos. Ele pode construir caminhos. Agora, é uma situação de perigo. É uma situação de perigo. É uma situação de perigo e que o governo certamente tem pensado nisso ao longo desses últimos tempos, a partir dos resultados que a gente vê aí nas pesquisas de opinião a respeito da aprovação das pessoas em relação ao governo. Breno, eu conversei ontem aqui no programa, voltando a discutir, a falar do tema das eleições lá na Câmara e no Senado. Eu conversei ontem com o deputado Henrique Vieira, o pastor Henrique Vieira, do PSOL aqui do Rio de Janeiro, que inclusive concorreu à presidência da Câmara, e ele disse que não se sentiu traído com o apoio que o Partido dos Trabalhadores deu ao Hugo Mota nessa eleição, que ele entende o cálculo político ali que foi feito pelo governo, mas também ressaltou que, abre aspas, acomodação institucional e acordão tem limites, fecha aspas, palavras aí do deputado Henrique Vieira. Ele avisou que o pessoal não vai aceitar que o PT questione as posturas do partido em oposição a determinadas pautas apoiadas pelo governo. Breno, você acha que o PT fez certo ao apoiar o Alcolumbre e também o Hugo Mota nessa eleição na Câmara e no Senado? Enfim, qual deve ser o papel da esquerda dentro do Congresso esse ano? Há espaço para uma ala mais combativa, considerando essa lógica de polarização que se coloca no país? Olha, a gente tem que levar em conta que a eleição para a presidência da Câmara e a presidência do Senado, como a presidência de qualquer casa legislativa, não é eleição para um presidente, para um governador, para o prefeito. Né? Ela não é definida somente ou principalmente pelo embate político-ideológico. Né? O que os partidos buscam, quando eles não são majoritários e, portanto, não podem, por si próprios, conquistar a presidência da casa, o que os partidos buscam? Ocupar o máximo de espaço parlamentar possível para ter influência no processo legislativo. É legítimo, no sistema político em que a gente vive, que os partidos pensem desse jeito. É legítimo. Então, se você lança um candidato a presidente e perde, a consequência pode ser você ficar fora das comissões, ficar fora da mesa. E aí você perde influência no processo legislativo. Então, nós não podemos tratar a eleição da Câmara e do Senado como se fossem
eleições na sociedade. Elas têm uma outra lógica. Portanto, não deve-se desconsiderar esse legítimo e importante interesse dos partidos em manter os espaços parlamentares. Agora, o que eu questiono? Não haveria forças, especialmente na Câmara. No Senado, eu tenho muita dúvida. Mas na Câmara, dada a fragmentação que existe, não haveria forças para encontrar uma candidatura à presidência da Casa que não fosse tão vinculada ao esquema Arthur Lira? Não seria possível construir uma candidatura que não fosse de esquerda, mas tampouco fosse vinculada a esse setor mais conservador, capitaneado por Lira, e do qual Hugo Motta é um herdeiro? Eu acho que sim. Eu acho que havia uma possibilidade se o governo apostasse nisso. O governo não queria perder a eleição da Câmara. Lembremos que o PT fez uma aposta em 2015 que foi desastrosa. O PT lança a candidatura do Arlindo Quinaglia para presidente da Casa, candidatura própria, fez a disputa política ideológica e ganhou Eduardo Cunha. Quando ganha Eduardo Cunha, se conforma no comando da Câmara um bloco golpista. Claramente foi um erro você ter uma candidatura própria naquela situação. Você poderia buscar uma candidatura que não fosse de esquerda, mas que tampouco se alinhasse ao bloco golpista. Então, eu acho que este jogo interno do parlamento deve ser levado em conta. Dito isso, eu considero, veja, eu não sou um parlamentar, eu não conheço o dia a dia da Câmara, mas eu acho que o pessoal quis marcar a posição, uma outra história. Não é a mesma lógica do PT. O PT não é um partido de governo, é um partido que está governando o país. O presidente da República é do PT. O PT não pode marcar a posição. O PT não tem força para eleger presidente da Casa. Né? A força do PT é maior que a do PSOL, mas se você juntar PT, PCdoB, PSOL, vamos lá, PDT, PSB, não tem 130 votos na Casa. Né? Não vai eleger o presidente da Casa. Então, eu acho que o PT não podia marcar posição, mas o PT podia ter buscado, junto com os outros partidos de esquerda, talvez um deputado do PSD ou do MDB mais independente, com uma relação mais distante de Lira, para fortalecer como candidato da Casa. O PT fez esses movimentos no início, mas desistiu e acabou apoiando Hugo Motta. Então, eu trataria dessa forma. Breno, eu queria tratar também de um assunto que surgiu ontem. Na verdade, não surgiu ontem, né? Surgiu, na verdade, no último sábado, lá, durante a eleição para a Câmara e para o Senado, a tal da Guerra dos Bonés. Vou colocar aqui na tela para os nossos espectadores, ó. Vou botar a imagem aí. No sábado, figuras aí ligadas ao governo usaram aí esse boné, né? Uma reação lá ao que o Donald Trump fez durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos, aquele boné Make America Great Again, faça a América grande novamente, e os parlamentares aí ligados ao PT usaram esse boné aí, o Brasil é dos brasileiros. Só que ontem o bolsonarismo reagiu a essa sinalização que está muito ligada à comunicação do governo, provavelmente uma ação que surgiu da iniciativa do Sidônio Palmeira, que é o novo marqueteiro, digamos assim, do governo, novo ministro da Secretaria de Comunicação. Mas o bolsonarismo reagiu e passou a usar esse boné aqui, ó, no dia de ontem. A comida barata novamente. Bolsonaro 2026. Atacando aí talvez esse problema mais importante que o governo passa no momento, que diz respeito à inflação dos alimentos. Eu queria que você falasse um pouco, Breno, sobre essa guerra dos bonés, essa batalha que surgiu, mas principalmente como é que o governo ele pode enfrentar esse problema que está colocado e principalmente como é que o presidente Lula pode retomar a popularidade dele junto às suas bases? Porque, pelas pesquisas que a gente observou, e essa perda de popularidade do governo se deu nas bases mais importantes do partido, que é justamente entre os mais pobres, no Nordeste, enfim. Como é que o governo pode retomar
essa popularidade num cenário como esse, onde o bolsonarismo se aproveita muito dessa lógica da comunicação, Breno? Olha, eu acho que a batalha principal não é a batalha com o mercado, é com o supermercado. Tá? Ou seja, derrubar a inflação de alimentos é a batalha imediata mais importante. A popularidade do governo está, em boa medida, associada a isso. As pessoas estão considerando, e assim o é, estão considerando cada vez mais caro comer. Então, eu creio que medidas do governo para debelar a inflação de alimentos é que podem imediatamente surtir uma melhoria na popularidade do governo. Veja, eu acho que naturalmente deverá haver alguma melhoria, eu já disse isso aqui, vou repetir, naturalmente deverá haver uma melhoria nos próximos meses, porque o episódio PIX ele vai ficando distante, ele teve um impacto relevante na queda de popularidade. Agora, a inflação de alimentos, isso tem que ser resolvido, tem que ser enfrentado. O governo terá uma ajuda na inflação de alimentos pela queda pela revalorização do real, né? Pela queda do valor do câmbio, do dólar. Então, o real está ficando mais forte e os alimentos importados, os produtos importados vão cair de preço, inclusive os alimentos importados. O Brasil importa, por exemplo, trigo. Né? O trigo vai ficar mais barato e o trigo é essencial, porque o trigo é o pão nosso de cada dia. O produto mais vendido da história da humanidade, que é o pãozinho, vai ficar mais barato. Tá? Então, o governo tem uma ajuda cambial importante sobre o preço dos alimentos, afeta positivamente o preço dos alimentos. Agora, essa é a batalha crucial, reduzir o preço dos alimentos a curto prazo, né? Essa batalha crucial. Agora, eu acho que o governo, olhando em perspectiva para 2026, o que o governo precisaria fazer, Anderson, é sair da agenda do ajuste fiscal. O presidente Lula, de alguma maneira, até disse: acabou o assunto ajuste fiscal. Mas nós sabemos que as pressões da burguesia sobre ele vão ser enormes, já estão sendo enormes, para que novas medidas de corte de gastos sejam adotadas. Tá? O governo tem um bom escudo, a arrecadação do ano passado foi recorde, né? A receita da União equivaleu ali a um crescimento enorme em relação a 2023. O governo, enfim, cumpriu o seu compromisso de déficit fiscal, mas ainda assim a pressão da burguesia será enorme. E o governo precisa sair dessa agenda, e o governo precisa apresentar uma perspectiva de investimento de médio prazo, nesses 2 anos que lhes resta de mandato, e em seguida, que coloque no centro da discussão nacional o desenvolvimento e o combate à desigualdade. Então, por exemplo, o governo não pode vacilar em apresentar o mais rapidamente possível o projeto de reforma do imposto de renda, aquele que dá isenção até quem ganha R$5 mil e tributa de uma maneira mais severa quem ganha acima de R$50 mil por mês. Isso ajuda a sinalizar uma mudança de agenda. Né? Então, o governo precisa mudar a agenda, trazer para a agenda do desenvolvimento, trazer para a agenda da justiça social. Se ele consegue fazer esse giro, a partir de propostas muito concretas, como a da reforma do imposto de renda, ele pode se recuperar. Uhum. Breno, a gente está aqui no finalzinho do nosso papo, já até ultrapassamos um pouquinho o limite, você tem um programa daqui a pouco. Só para finalizar aqui, Breno, eu não posso deixar de registrar e te parabenizar pela belíssima entrevista que você fez com o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, foi ao ar no seu canal lá no Opera Mundi na semana passada. Eu vou até colocar aqui na tela para os nossos espectadores um trechinho aqui da entrevista. Vou colocar sem som aqui para que você possa falar rapidamente a respeito de como é que foi esse papo com o Maduro, Breno, o que é que ele trouxe para você, o que é que você percebeu do presidente da Venezuela nessa importante entrevista, e parabéns aí. Eu considero uma entrevista histórica essa sua com o presidente venezuelano. Fica à vontade, Breno. Olha, eu entrevistei o presidente Maduro logo após a sua posse
logo após a posse para o seu terceiro mandato. Né? O presidente Maduro tomou posse dia 10 de janeiro, essa entrevista foi gravada 10 dias depois. É isso? Entrevista foi dia 27, eu a gravei dia 24. 14 dias depois da posse, eu o entrevistei. Ele, portanto, saía vitorioso de uma batalha fundamental contra a extrema-direita na Venezuela. Lembremos o que aconteceu em julho, quando a extrema-direita não aceitou o resultado, foi apoiada pelos Estados Unidos, foi apoiada pela União Europeia, num outro tom, foi apoiada pelo Chile, pela Colômbia, pelo Brasil, que não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. Foram 6 meses de dura luta contra a extrema-direita e, finalmente, no dia 10 de janeiro, ele tomou posse com grande apoio popular, com grandes marchas por todo o país, especialmente em Caracas, e a oposição fracassou na sua tentativa de mobilização, fracassou na sua tentativa de empossar como presidente da República Edmundo González, que eles consideravam vitorioso, e que o próprio governo Biden e também governos europeus carimbavam como o novo presidente da Venezuela. Então ele derrota a extrema-direita, derrota a pressão imperialista mais uma vez, e é nessa condição que ele foi dar entrevista. Essa vitória dele obrigou os Estados Unidos a negociar um assunto de interesse de Donald Trump, que é o tema imigratório, com o Nicolás Maduro, e não com o Edmundo González, evidentemente, enviando um emissário especial para Caracas nessa semana que passou. Então, é a entrevista nessas circunstâncias, não é? Então, você vê que ele vai explicando o passado e traçando o futuro sobre o país. Não é? Eu creio que foi um momento em que ele pôde expor com muita clareza suas opiniões, suas análises. Não foi uma entrevista entre amigos, ou seja, em vários momentos eu o pressionei sobre temas delicados e ele não fugiu de nenhuma pergunta, as respondeu todas. Né? E muita gente diz para mim, Anderson, só para concluir, o seguinte: puxa vida, eu tinha uma outra ideia do Nicolás Maduro. Depois que eu vi a entrevista, eu estou completamente... Minha opinião mudou completamente. Ele é uma liderança política de extrema cultura, de extrema capacidade, de capacidade enorme de comunicação. Muita gente ficou impactada, é para ficar impactado mesmo. Nicolás Maduro é hoje a principal liderança anti-imperialista da América Latina. Quero deixar isso muito claro. É hoje a principal liderança anti-imperialista da América Latina. Fica aí a nossa recomendação, uma entrevista, mais uma vez, que eu julgo como histórica, que o Breno fez lá no Opera Mundi. O vídeo está disponível para quem quiser assistir. Nossa recomendação aí para que vocês acompanhem esse papo que o Breno bateu com o Maduro. Breno, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Já passamos o tempo limite. Obrigado por bater esse longo papo aqui com a gente e espero que a gente possa voltar a dialogar em breve aqui no Faixa Livre. Obrigado mais uma vez pela tua participação, Breno. Obrigado pelo convite, Anderson. Para mim é sempre uma honra e um prazer estar aqui no Faixa Livre. E bom dia a você e a toda a sua audiência. Obrigado, Breno. Bom dia, um abraço forte. Até a próxima.